Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso assunto hoje são os numerais e essa aula vai ser tão legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. E para começar, o que são numerais? São palavras que denotam quantidade ou ordem. Aliás, a palavra numeral lembra a palavra número, por isso eu tenho aqui os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue infinitamente. Mas, enfim, quais são então os numerais? Temos alguns tipos de numerais. O primeiro deles é o cardinal. Os numerais cardinais são os números escritos por extenso. 1, 2, 3, 4, 5. Logo após temos os ordinais, que expressam uma ordenação, uma ordem. Então temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os multiplicativos, que expressam a multiplicação de determinado elemento, duplo, dobro, triplo, tríplice, quádruplo, quíntuplo e assim segue. E os fracionários, que representam uma fração, representam a divisão de determinado grupo de elementos. Então temos aqui meio, metade, terço, quarto, quinto. E temos também os numerais coletivos, que indicam uma quantidade precisa de elementos. Década, centena, dezena, dúzia, milhar, milhão, bilhão e assim, etc, etc. Contudo, o mais importante é saber como usar esses numerais em um texto, e é o que a gente vai ver a partir de agora. E o mais importante é você entender a hora de usar o cardinal ou o ordinal. Se esse numeral estiver depois de um substantivo, você usa o ordinal até o 10. No caso aqui, décimo. Dom Pedro segundo, século oitavo. Agora, a partir do 11, você já vai usar o numeral cardinal. João 23, capítulo 11. Então, aqui está a diferença. Se tiver depois do substantivo, é ordinal até o 10 e a partir do 11 você usa o cardinal. Agora, existem alguns casos em que isso acontece de forma diferente. Por exemplo, se esse numeral que vem depois do substantivo se refere a algo na área judicial, como leis, decretos e portarias, você vai usar o ordinal somente até o 9, o nono. Artigo 1º, artigo 9º. Do 10 em diante, você vai usar cardinal. Artigo 10, artigo 32, artigo 51 e assim vai. Além disso, quando esse numeral se refere a um dia do mês, ele vai ser ordinal no primeiro dia e a partir daí a gente usa numerais cardinais, dia 1º e depois dia 2, dia 3, dia 4, até completar o mês. Agora, se esse numeral estiver antes do substantivo, você sempre usará o ordinal. 20ª questão, 12º capítulo, 15º artigo, 4º dia do mês e assim em qualquer situação. E esse vídeo é exclusivamente sobre os numerais. Ainda assim, eu vou deixar para você umas dicas de concordância em relação a essa classe de palavras. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1, uma, 2, duas, ou os representativos de centena a partir de 200. Então, você tem 200 e 200, 300 e 300, só que temos que contextualizar 300 para palavras femininas, 300 para palavras masculinas. Então, aqui, 200 gramas de queijo. Porque gramas aqui é o grama, palavra masculina. Aqui é peso, 200 gramas. Se você falasse aqui 200, teria que falar de grama de jardim, que é a grama. Então, temos que entender isso corretamente. 200 gramas de queijo. Agora, 50, 40, 30 é sempre no feminino, não varia. Não tem 50, 40, 30. Nos numerais cardinais, você só vai variar quando for um ou uma, dois ou duas, ou os representativos de centena a partir de 200. Eu não coloquei aqui exemplos de numerais ordinais porque eles variam sempre, tanto em gênero quanto em número. Primeiro, primeira, segundo, segunda, primeiros, primeiro. Então, tanto em número quanto em gênero, os numerais ordinais eles variam. Já o numeral multiplicativo segue a seguinte regra. Se ele estiver em uma função substantiva, ele fica invariável. Vamos apostar o dobro do valor ou nada. O dobro aqui é o numeral multiplicativo que está em função substantiva do valor
qualifica esse dobro. O dobro de quê? Do valor. Então aqui não existe dobra, dupla, não. Sempre no masculino, o dobro. Agora, ele precisou de doses duplas do medicamento. Aqui a palavra substantiva, doses. O que qualifica essas doses? Duplas. Aqui, o numeral multiplicativo exerce a função adjetiva. E quando assim acontece, ele pode variar. E os numerais fracionários podem variar tanto em gênero quanto em número. Mas quando variam para o gênero feminino, usam alguma palavra que reforce essa característica partitiva. Vamos lá, 1/3 do público, 1/3 parte do público. Então você pode variar, mas usa uma palavra para reforçar o sentido. E outra coisa muito importante é você saber diferenciar o numeral 1 do artigo indefinido 1. Veja só o exemplo. Eu trouxe o quadrinho da Mafalda para você entender como esse assunto pode gerar confusão. Vamos à leitura. A função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós, empresários, somos humanos. Sirva-se, Suzanita. O armazém do meu pai convida você a saborear um delicioso caramelo. Oh, obrigada! Um delicioso caramelo. É que nós, empresários, não somos bobos. No segundo quadrinho, parece que o rapaz está usando um artigo indefinido. A Suzanita não entendeu que era apenas um caramelo, mas que era qualquer caramelo, ou até mais de um caramelo, que ela poderia se servir à vontade. No terceiro quadrinho, de forma garrafal e em negrito, ele deixa esclarecido o caráter numérico da fala. É um numeral, 1, de forma até grosseira, aliás. Agora, fica claro aqui a diferença entre um artigo indefinido e o numeral 1. O artigo indefinido não diz a quantidade, fala apenas de qualquer elemento daquele grupo. Pode ser qualquer desses caramelos. Agora, o 1 numeral deixa esclarecida a quantidade desse elemento, a quantidade de caramelos nesse caso aqui. E aí, galera? Gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Desde já, muita gratidão aqui para você e aquele abraço.